Gente, imaginemos a seguinte cena, tá? O homem mais poderoso do planeta Terra, Uhum. ele encerrou séculos de guerras sangrentas, ele governa um território absurdo que vai da Europa até a África, e é sério, milhões de pessoas adoram ele literalmente como um deus vivo. O famoso César Augusto, né? Exato, o próprio César Augusto. Só que, tipo, longe do público, a realidade é completamente outra. Esse mesmo homem todo-poderoso é fisicamente super frágil, ele vive com as pernas enroladas em faixas para suportar o frio, Sentindo dores absurdas, né? sim, dores crônicas o tempo todo, e o mais bizarro, ele frequentemente chora de forma incontrolável em eventos públicos, tipo, sem conseguir explicar o porquê. Nossa, essa imagem é fantástica. É fascinante, né? E é exatamente com essa imagem que a gente começa a nossa exploração de hoje. Certo, vamos desvendar isso então, porque hoje a gente vai mergulhar nas páginas de um livro chamado Boa Nova. Uma obra super intrigante, atribuída ao espírito Humberto de Campos e, bom, psicografada pelo Chico Xavier. Isso. E o que torna essa análise tão instigante é justamente o ângulo, sabe, que a obra escolhe para contar essa história. Com certeza. E assim, para quem não está muito familiarizado com a mecânica da psicografia, trata-se de um processo onde o texto é supostamente ditado por uma consciência espiritual, Uhum. que no caso é o autor, o Humberto de Campos, e transcrito por um médium. Mas olha, independentemente do que a pessoa que está escutando acredita ou não, a construção literária e filosófica desse livro é um negócio notável. Totalmente. A premissa aqui não é te entregar, sabe, um relato histórico frio ali sobre a Palestina do primeiro século. O autor apresenta o texto como uma coletânea de 30 episódios que formam tipo um folclore do céu. Folclore do céu, eu amei esse termo. É muito bom, né? É a tese de que, assim como as nossas civilizações aqui na Terra têm suas lendas de fundação, os planos espirituais também arquivam essas histórias de sacrifício, de redenção íntima, justamente para servir de base para a nossa edificação humana. Pois é. E a abordagem de Boa Nova foge muito daquele padrão tipo engessado. Porque lendo o material fica muito claro que a figura de Jesus não é retratada como uma divindade estática. Distante, né? Não está sentada num trono inalcançável no tempo. A narrativa coloca ele como uma fonte, assim, incrivelmente ativa de conforto emocional e espiritual. Mas olha, um conforto que exige muito suor. Exige muito trabalho duro. Muito. É uma proposta de reforma íntima super profunda. E o nosso objetivo com a conversa de hoje é destilar como essa escola do Evangelho, que é como o livro chama, funciona na prática. E para entender a força dessa mensagem, a gente precisa primeiro olhar para o palco onde ela foi entregue, né? A gente volta para o nosso paradoxo lá do Augusto. Sim, o século de Augusto ou Caio Júlio César Otávio. Exato. Que é o cenário perfeito para o argumento da obra. O mundo passava por uma contradição, assim, brutal. Na superfície, o Império Romano estava desfrutando da famosa Pax Romana. A paz, né? Isso. A gente estava vendo o auge da arquitetura clássica, templos suntuosos sendo inaugurados o tempo todo. Tinha toda uma elite intelectual, tipo Virgílio, Horácio, ditando as regras da cultura. A consolidação da civilização ocidental. Exatamente. Era o topo do mundo. Mas assim, lendo as descrições que o material traz dessa época, a imagem que vem na minha cabeça não é aquela glória dos livros de escola, sabe? Ah, de jeito nenhum. A realidade era bem mais sombria. Exato, lembra muito mais essa dinâmica que a gente vê hoje com, sei lá, bilionários da tecnologia ou celebridades gigantes. Sabe aquele feed de rede social impecável? Nossa, o paralelo perfeito. Né? Iates luxuosos, a família perfeita sorrindo naquela mansão de vidro. Tudo milimetricamente curado para passar uma imagem de tipo sucesso absoluto. Uhum. Mas nos bastidores, o que rola mesmo são acordos de confidencialidade, processos judiciais, uma paranoia constante. É um isolamento psicológico devastador. É um paralelo incrivelmente preciso, porque o livro foca justamente em mostrar essa infiltração estrutural na vida do cara que comandava o mundo. Augusto tinha o poder de decidir o destino de nações com um aceno de mão. Literalmente. Mas a vida íntima dele era um caos de traições. A obra detalha que ele
que tentava ser o grande restaurador da moralidade lá em Roma, teve que lidar com um escândalo atrás do outro dentro da própria casa. Sim, com a própria família. Pois é. Ele teve que banir a própria filha e depois a neta para ilhas isoladas e áridas, tipo a ilha de Pandatária. E fora a paranoia, né? Havia uma paranoia constante de envenenamento. Nossa. A própria esposa dele estaria supostamente tramando contra os descendentes dele. É um nível de estresse que, cara, desmorona qualquer fachada de poder. E é nesse ponto que o autor introduz uma perspectiva espiritual, tipo, muito peculiar sobre o motivo do Augusto chorar do nada. Aquele choro sem razão aparente. Sim, a questão da vibração. Exato. Porque a paz que o Império estava experimentando ali, aquela trégua nas guerras, não é vista no livro como só um trunfo político ou diplomático. Não, de jeito nenhum. O argumento da obra é que a Pax Romana foi, na verdade, uma consequência de um evento cósmico. O texto usa o conceito de que a esfera do Cristo estava se aproximando da Terra. E é bom deixar claro que quando fala esfera, não é um planeta físico chegando, né? Isso, não é um meteoro. É uma mudança drástica na vibração, na frequência psicológica global. É como se uma nova energia de apaziguamento começasse a influenciar o inconsciente coletivo da galera toda. E a tese é que essa energia era tão densa, tão palpável, que até um imperador, tipo todo calejado e doente como Augusto, sentia isso de forma instintiva. Exatamente. Aquelas lágrimas que ele derramava em público eram a reação de uma mente exausta entrando em ressonância com uma paz que, bom, não era deste mundo. O cenário global estava sendo calibrado. Estava sendo preparado para receber uma nova mensagem. Uhum. E o cenário global estava sendo calibrado para uma mensagem que é toda baseada na misericórdia, no perdão, no afeto. A chegada dessa mensagem precisava de um precursor, certo? Certo, o abre-alas. Alguém para avisar que a mudança estava ali. E é aí que o livro apresenta o João Batista e narra aquele encontro lindíssimo na infância dele com Jesus. Nossa, esse capítulo que descreve o encontro de Maria e Isabel lá em Nazaré tem uma força narrativa impressionante. As duas mães estão lá na carpintaria trocando confidências, né? Preocupadas com o futuro dos filhos, como qualquer mãe. Como qualquer mãe estaria. Enquanto isso, os dois meninos estão lá no alto de uma colina no entardecer. A descrição foca no vento batendo, na imensidão da paisagem e mostra o menino Jesus apontando para o horizonte. Para o Monte Tabor, as águas, Samaria. Isso. Ele fala com João e o autor usa uma metáfora de que o Jesus parecia um general detalhando os planos de uma imensa conquista para um soldado de extrema confiança. Só que uma conquista sem armas de metal. Exato, sem espadas. Mas é justamente aí que entra o meu grande ponto de interrogação. A imagem do general e do soldado é fortíssima. Mas se a tese do livro é que o general traz uma doutrina de, tipo, amor absoluto, por que o principal porta-voz dele precisava ser alguém tão hostil? Porque o João Batista vivia no deserto, vestia pele de animal áspera, comia mel selvagem e, tipo, passava os dias gritando verdades super indigestas para quem quisesse ouvir. Ele não era nada sutil. Não. Parecia alguém que vivia num estado de fúria constante. Para uma mensagem de paz, escolher alguém assim não parece, sei lá, um erro de cálculo, uma falha de marketing gigantesca da época? É uma ótima pergunta. Mas essa contradição aparente é, na verdade, um dos conceitos psicológicos mais ricos que o livro tenta destrinchar. A explicação que Humberto de Campos dá entra muito na mecânica de como o ser humano cresce. Como assim? Segundo a obra, o João Batista é a personificação da verdade, enquanto Jesus é a personificação do amor. E o argumento do livro é que a verdade, naqueles estágios iniciais de contato com a gente, ela é naturalmente ríspida. Ela machuca, né? Muito. Pense em qualquer processo seu de mudança de hábito ou de enfrentar um vício. O primeiro choque de realidade nunca é gostoso, nunca é suave. A verdade arranca as raízes do nosso comodismo. Ela dilacera aquelas ilusões que a gente usa de escudo. Perfeito, é isso mesmo. Ou seja, não dá para construir uma coisa nova e saudável em cima de uma fundação que está podre. Você tem que quebrar tudo primeiro. Exatamente. A obra usa uma analogia estrutural muito boa para isso. Imagina um bloco de mármore bruto, tá? Um pedaço de pedra gigante. O João Batista é o operário com a marreta.
O trabalho dele é a dor, é a disciplina austera, ele vai dar uns golpes fortes e implacáveis para arrancar as maiores asperezas, para quebrar aquela cascadura de hipocrisia da sociedade. Ele prepara o material. Ele prepara o material. E só depois que essa ilusão é quebrada pela verdade nua e crua, é que Jesus pode se aproximar. Jesus seria o artista com o cinzel fino, que vai esculpir a obra de arte usando o amor e a compreensão. Ah, faz muito sentido. A disciplina rigorosa tem que vir antes do amor, senão a gente confunde amor com permissividade, né? Com certeza. Se você só joga amor no mármore bruto, não acontece nada. É verdade. Então, se esse mármore humano foi quebrado e preparado pelo João Batista, o livro leva a gente para dentro dessa escola do Evangelho, o processo de esculpir os alunos mesmo. Sim, o dia a dia ali com os discípulos. E de todos os personagens que o livro analisa, o Simão Pedro parece ser o bloco de mármore mais pedreira de ser trabalhado, né? Nossa, sem dúvida. Ele é incrivelmente humano, impulsivo, cheio de falhas, comete uns erros colossais, mas ao mesmo tempo ele tem intenções fantásticas. O Pedro ele é retratado nesse folclore do céu como o grande representante da nossa própria psicologia, sabe? Essa coisa de tentativa e erro. A obra detalha como a boa vontade dele vive numa guerra constante contra a falta de inteligência emocional dele. Ele explode fácil. Muito. Tem um exemplo prático no texto que acontece quando eles estão na cidade de Nazaré. Eles começam a sofrer uns insultos, umas provocações verbais pesadas do povo lá, e o Pedro entra em ebulição. O sangue ferve, ele fica super indignado e quer reagir na hora. Ele quer comprar a briga. Ele quer dar o troco, quer discutir. O que, trazendo para o nosso mundo de hoje, é o equivalente àquela pessoa que lê um comentário maldoso no perfil dela e passa, 3 horas redigindo uma resposta furiosa e agressiva, em vez de só focar na própria vida, né? É o famoso textão indignado, né? A reação instintiva da defesa a qualquer custo. Exato. E o livro argumenta que Jesus percebe perfeitamente essa falha de foco no Pedro. A lição que ele passa é de um pragmatismo surpreendente. Ele diz que a única resposta válida para um insulto ou injustiça não é bater boca. É o trabalho contínuo no bem. Isso. Gastar sua energia vital tentando se justificar para quem só está a fim de destruir é um desperdício. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o treinamento psicológico do Pedro vai ficando cada vez mais complexo, né? Vai escalando. A obra mostra Jesus esticando a capacidade do Pedro até o limite absoluto, culminando naquela regra de perdoar 70 vezes 7. E tem também o impacto brutal do lava-pés. Que é onde a hierarquia é totalmente invertida. A liderança vira sinônimo de serviço extremo. Mas olha, o ápice mesmo da análise sobre o Pedro é o episódio da falha mais famosa dele. A noite da negação. Essa mesmo. A noite em que ele nega conhecer Jesus. O Pedro, que horas antes estava lá batendo no peito, dizendo que morreria pelo grupo, que entrava em qualquer batalha. Aí ele foge com medo de ser preso e jura para todo mundo que nem conhece o líder. É o desmoronamento completo da autoimagem dele, né? Total. E é aqui que a perspectiva do Humberto de Campos muda tudo que a gente está acostumado a ouvir sobre esse evento. A gente tem uma desconstrução daquele julgamento moral tradicional. Sim, porque quando o Pedro foge, a nossa expectativa de leitor seria ver uma condenação, né? Tipo, ele é o covarde, ele é o grande traidor da história. Mas não é isso que o texto mostra. Não. O texto revela a ótica de Jesus sobre o evento, e o diagnóstico não é de maldade. O livro traz uma premissa reveladora de que, abre aspas, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso? Gente, isso muda completamente o peso da balança. O julgamento sai daquela prateleira da condenação sumária e vai para a prateleira da compreensão psicológica. E isso altera muito a forma como a gente entende a exigência espiritual do livro. Porque a obra sugere que a fidelidade verdadeira não se mede naqueles juramentos empolgados que a gente faz no calor do momento. Na hora da emoção é fácil prometer, né? Exato. A lealdade exige uma musculatura interna muito específica, que você só constrói através de uma vigilância silenciosa. O diagnóstico que Jesus faz, segundo a obra, é que não tinha maldade no núcleo do Pedro. Faltava a ele a resiliência solitária para sustentar as convicções na hora que o mundo desaba. Então a falha foi estrutural, não foi de intenção. Foi estrutural, exato. E sabe, essa distinção entre intenção e ação
leva a gente para uma transição lógica muito boa. Porque se com Pedro a gente vê alguém que tinha a intenção pura, mas a ação falhou por fraqueza, O que acontece quando a escola do evangelho esbarra em alguém cujas ações parecem completamente erradas porque a sociedade considera limpo ou altruísta? Alguém cujo problema não é o controle da raiva, mas tipo o controle da riqueza absoluta. aí a gente entra na história do Zaqueu. Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos multimilionário. Esse caso do Zaqueu lá em Jericó, nossa, desafia praticamente todas as suposições superficiais que a gente tem sobre o ensino cristão em relação a dinheiro. A narrativa clássica mostra ele rico subindo lá na árvore, no sicômoro. Só para conseguir ver a multidão passar porque ele era baixinho. Isso. Aí Jesus para o cortejo e não só fala com o Zaqueu, como se convida para ficar hospedado na mansão luxuosa dele. O choque social na época foi gigantesco. A fonte relata que o Felipe, o Pedro, os outros discípulos ficaram super escandalizados. E, cara, sinceramente, a surpresa deles é muito compreensível. Faz sentido eles estranharem. Faz muito sentido. Peraí, em dezenas de passagens o acúmulo de riqueza é tratado quase como uma âncora para a alma, né? É difícil um rico entrar no reino, não acumule tesouros na terra e tal. Exatamente. Como que o livro concilia essas diretrizes de desapego com a imagem de Jesus confortavelmente hospedado na mansão de um cara que ficou rico cobrando impostos do próprio povo para entregar para o Império Romano? E pior, no final ele ainda chama o Zaqueu de servo bom e fiel. Como assim? Pois é, para entender isso, a gente tem que observar o que podemos chamar de filosofia de decompor e destilar dessa obra. O autor propõe que Jesus, na verdade, nunca condenou a matéria. Ele nunca condenou o ouro em si, ou a eficiência administrativa. Ele condenou apego. Ele condena o egoísmo humano que se utiliza do dinheiro. O inimigo é o egoísmo. O livro relata a conversa do Zaqueu lá na mesa do jantar. O publicano faz uma prestação de contas que, olha, muda o ângulo de tudo. Ele argumenta que ele usa toda a vasta capacidade administrativa dele e a fortuna dele para gerar empregos em massa. Ele organiza a agricultura local. E isso, ele planta lavouras, sustenta todo um ecossistema econômico que, na prática, alimenta inúmeras famílias ali da região. É quase como se o texto estivesse debatendo filantropia estrutural, sabe? Ou impacto social, muito antes desses termos virarem moda. O Zaqueu não se via como um dono ganancioso, ele se via como um gerente. Um administrador de recursos. A obra até classifica ele como um mordomo fiel das riquezas. E a resposta que o livro atribui a Jesus quando ele vai falar com os discípulos que estavam revoltados carrega uma lógica econômica muito aguda. O que ele diz? Ele questiona o que traz mais benefício real. Você dá uma esmola de um dia para um pobre que resolve o problema na hora e acalma a sua própria consciência, ou você organizar um sistema de trabalho que garante a dignidade e o sustento dessa família pela vida toda. Nossa, o texto realmente desafia aquela visão romântica e passiva da pobreza, né? Desafia muito. A riqueza concentrada para o egoísmo, ela destrói quem possui. Mas o recurso material nas mãos de alguém consciente, feito Zaqueu, funciona como uma ferramenta incrível de distribuição e evolução. O livro valida totalmente o pragmatismo da administração a favor do outro. É fascinante perceber como a obra defende que a reforma íntima não exige que você fuja da vida em sociedade. Não é para largar tudo e ir morar na caverna. É para mudar a intenção por trás do que você faz. Exato, o foco é a intenção. Para a gestão da riqueza dele numa virtude, a obra aponta para um desafio ainda mais profundo. O núcleo emocional. Sim. A última análise de caso do nosso roteiro hoje entra no território mais complexo da psicologia humana, que é a reforma dos nossos sentimentos. A reconstrução da nossa motivação mais profunda, que é a nossa capacidade de amar. E a figura central dessa transformação absurda é a Maria de Magdala. Esse arco da Maria de Magdala é descrito no livro como talvez a maior prova viva da tese desse folclore do céu. A reconstrução biográfica que Humberto de Campos faz dela tem um realismo psicológico que chega a doer. Chega a doer, sim. Ela não é descrita só com aquele estigma clássico que a gente conhece.
A obra mostra uma mulher que possuía absolutamente tudo que o Império Romano considerava o símbolo de sucesso. Ela tinha uma vila principesca em Magdala. Sim, a atenção dos patrícios romanos mais ilustres, tecidos nobres, perfumes caríssimos, ela era o centro das atenções sociais. Mas a realidade interna dela era muito, muito mais sombria. Lendo as descrições dela, a sensação que domina Maria é a de um tédio absurdo, uma estagnação completa, Um vazio, né? um vazio esmagador. Ela estava rodeada de pessoas que eram obcecadas pela imagem dela, mas ela relata uma fome desesperadora por algo que fosse autêntico. A analogia perfeita para hoje seria tipo aquela pessoa que atinge o auge absoluto da fama. Tem milhões de seguidores. Milhões! Tem acesso a tudo, VIP em todos os lugares, mas desenvolve uma depressão profunda porque percebe que todas as interações ao redor são baseadas em trocas de interesse. É só superficial. Satisfação temporária. Exato. E é justamente no auge desse vazio que ela procura Jesus. O diálogo entre os dois, nossa, é o ponto de virada da filosofia da obra sobre o que é o amor. Ela confessa para ele essa exaustão com as ilusões do mundo e diz que tem sede de amar. E o notável nessa abordagem é que não tem nenhum traço de condenação moral na resposta de Jesus. Ele não dá nenhum sermão sobre os erros do passado dela. Nenhum. A tese do livro não foca na culpa. Em vez disso, a resposta tenta redefinir a própria fundação do conceito de afeto. A lição proposta para ela é que o amor, na sua essência divina, não exige a posse ou a gratificação dos sentidos. O texto solta a frase: o verdadeiro amor é sacrifício. E isso contraria frontalmente a educação que a gente recebe desde criança, né? A gente é treinado para ver o amor como uma conquista, a busca por alguém que me complete, que me faça feliz. O foco sempre no eu. Pois é. E o livro propõe que o amor maduro é justamente o que você é capaz de abrir mão para beneficiar o outro. A obra traz a visão de que o mundo não fica de pé por causa das vitórias dos imperadores ou dos gritos de guerra dos conquistadores. O tecido da nossa realidade é mantido unido pelo silêncio das pessoas que se sacrificam todo dia. Pelas renúncias anônimas. Exatamente. Jesus propõe para Maria de Magdala que ela pegue essa imensa capacidade de afeto dela, que estava sendo gasta em paixões voláteis, e redirecione isso. O conselho é que ela se torne a mãe dos aflitos, dedicando a energia dela para quem o império tinha rejeitado. E o que a fonte relata sobre os anos seguintes da Maria é, olha, uma das coisas mais viscerais da narrativa. Porque ela realmente abandona a vila, as sedas, o status. Ela larga tudo. E ela não vai se fechar numa biblioteca quentinha para escrever filosofia. A prática dela é brutal. Ela vai conviver com leprosos no Vale da Idumeia. Que eram os excluídos absolutos. Sim, pessoas que tinham sido expulsas do convívio humano, porque a doença era vista como uma maldição impura. Ela passa a trabalhar com as próprias mãos, lidando com sujeira, com a exclusão total, só para levar um mínimo de alento para aquelas pessoas. Que é a tradução física do sacrifício que ele falou. A mulher que vivia no topo do luxo romano, agora caminhava pela poeira, muitas vezes exausta, muitas vezes doente. É de arrepiar. E o texto relata que, no final da vida dela, já morando perto de Éfeso, com o apóstolo João, mesmo com o corpo super fragilizado, a missão dela ainda era visitar as prisões. E os cristãos lá, né? E isso, ela encontrava com os cristãos que estavam só esperando para serem lançados nas arenas romanas para morrer. E o legado que o livro diz que ela deixou nesses cárceres não foi de choro, de lamento, foi a herança da alegria. A capacidade de consolar quem iria morrer no dia seguinte, provando que a escravidão externa não toca num espírito que é internamente livre. É lindíssimo. Então, avaliando todo esse conjunto de histórias que o livro Boa Nova entrega pra gente, desde o Augusto lá no topo do mundo, doente, até a Maria de Magdala no Vale dos Leprosos, qual é a conclusão prática? A linha que une tudo, né? Se a gente tiver que condensar a tese de Humberto de Campos, o que tudo isso significa para a nossa compreensão dessa tal escola do Evangelho? Olha, a grande tese da obra é uma redefinição total do que seria o reino de Deus.
O livro argumenta exaustivamente que o reino não é um território geográfico, não é um país. Não tem mapa. Não. E não é uma revolução política para derrubar impérios, nem uma recompensa mágica depois que você morre porque obedeceu umas regras. A ideia central é que o reino é uma edificação psicológica. Interna. É um estado de consciência que a gente constrói célula por célula, dentro do indivíduo, através do atrito com a realidade. O livro não promete vida fácil, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele diz que o sacrifício e as crises, que são os nossos calvários pessoais, são as próprias ferramentas que lapidam a nossa ressurreição emocional. A transformação só rola de dentro para fora. E isso levanta uma reflexão muito provocativa para a gente trazer para a nossa realidade aqui e agora. Se as explosões de raiva do Pedro, aquela tentativa do Zaqueu de usar os recursos dele para o bem no meio de tanta desconfiança, e a luta feroz da Maria contra o vazio e a depressão formam o que o autor chama de folclore do céu? Então, essas histórias não são só relatos de um passado distante. Fica a percepção de que as nossas próprias batalhas silenciosas, sabe? Aquela ansiedade no domingo à noite. As lutas internas que ninguém vê. Exato. Aquelas pequenas vitórias sobre o nosso próprio egoísmo que ninguém vai curtir ou compartilhar numa rede social, elas não são insignificantes. Na perspectiva desse livro, elas são os novos parágrafos sendo escritos agora mesmo, alimentando e expandindo continuamente essa mesma estrutura de edificação da humanidade. Nossa, é um ângulo que devolve o peso da história para as mãos das pessoas comuns, né? A edificação da qual o livro fala está acontecendo nas nossas escolhas diárias. É um convite para a gente olhar para as nossas frustrações diárias e os nossos tropeços repetidos, não como falhas definitivas que vão nos condenar, mas simplesmente como o nosso próprio bloco de mármore bruto recebendo aqueles golpes necessários, sendo preparado para algo com um propósito muito maior. Um ótimo pensamento para a gente ficar processando. Até a nossa próxima imersão.